Ei pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Kelly e eu estou aqui hoje para falar sobre um santo extraordinário da Igreja Católica, né? Esse é um canal que eu criei para nós trocarmos conhecimento acerca da nossa fé católica e hoje eu gostaria de falar de um santo que tem dons maravilhosos e que com certeza vai te surpreender. Você já imaginou, por exemplo, se você conseguisse ler a mente ou a alma de outra pessoa? Você já pensou em estar em dois lugares ao mesmo tempo? Pois é, essas são algumas das curiosidades sobre esse santo que eu quero tratar hoje no vídeo. São 7 curiosidades no total, então fique comigo, vamos assistir até o final, porque hoje eu tenho 7 curiosidades sobre quem? Padre Pio de Pietrelcina, um dos santos que eu mais amo e que é um dos mais venerados também na igreja e mais amados ao redor do mundo. Se você não conhece, fique comigo que eu vou te contar todos esses fatos que eu consegui elencar. Eu já quero pedir para você também, gente, eu estou com a meta de conseguir 1000 inscritos no meu canal, eu tô com 700 e pouquinho, faltam poucas vagas para você fazer parte desse grupo dos primeiros 1000 inscritos do canal. Então eu peço, por favor, se puder, já se inscreva no meu canal, porque essa é uma jornada que nós vamos fazer juntos, né? Espiritual, ao qual eu vou tentar trazer coisas, vocês também vão trazer, e nós vamos crescer juntos na fé, se Deus quiser, tá bom? Então, vamos lá? Primeiro fato, São Padre Pio carregou os estigmas por 50 anos. Se você está se perguntando o que são os estigmas, são eles mesmos, as chagas que o próprio Cristo teve, São Padre Pio carregou em seu corpo por 50 anos, gente. As chagas apareceram primeiro em 20 de setembro de 1918 e ele ficou 50 anos com as chagas nas mãos, no peito e nos pés. Ele sentia dores terríveis, tinha febres altíssimas também por conta disso. Esse Padre Pio sempre foi muito doente, né? E ele passou, coitado, 50 anos da vida até a sua morte com os estigmas, sofrendo, sangrando, celebrava a missa, ele sentia dores terríveis. Então ele é um dos santos, né, da nossa época. O Padre Pio morreu em 1968, já até adiantando aqui sua morte, e que ele teve os estigmas visíveis, as pessoas podiam ver. Claro que gerou muita desconfiança, principalmente de parte da igreja, que eu vou falar mais à frente, mas ele foi um dos que teve, assim como São Francisco de Assis, mas ele é o único padre na igreja católica que teve os estigmas. Olha que legal. Muito incrível, né? Eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem, para quem ainda não conhece, que eu acho muito difícil, mas, né? O segundo fato é que o Padre Pio, ele tinha lutas corporais até com o demônio. Em várias cartas e em testemunhos de pessoas, né, principalmente dos frades capuchinhos ali que viviam com ele no convento, o Padre Pio lutava corporalmente com o demônio. Então, era a cama dele que mexia, ele caía no chão, ele se feria, batia, ouvia gritos, cachorro latindo em cima dele. Ele relatava direto como que o inimigo tinha muita raiva e muito ódio dele. Também, né, um santo dessa magnitude, o demônio não ia ficar em paz para deixar ele levar tantas pessoas para o céu, né? Que nós estamos aqui em 2025 e ainda Padre Pio é tão presente, tão amado e venerado. Terceiro motivo, ele tinha o dom da leitura das almas. A gente brinca, né? Nossa, eu queria saber o que aquela pessoa tá pensando, o que se passa na cabeça dela, né? E o Padre Pio tinha esse dom. Vocês acreditam? Isso pra mim é surpreendente. Às vezes a pessoa chegava pra confessar e começava a contar os pecados e tal. Aí ele falava assim, e aquele pecado? E isso aqui que você fez? E esse ali? Você não vai falar, não? Tanto que se a pessoa não fizesse aquela confissão meio xoxa assim, não mostrasse arrependimento sincero, não falasse aqueles pecados que Padre Pio tinha consciência, né, de que eram os piores, os mortais, o Padre Pio falava assim, olha, você vai, faz um exame de consciência, quando você estiver preparado, você volta, porque desse jeito aqui eu não vou te confessar. Tem uma cena no filme que eu acho muito linda, eu esqueci qual dos filmes, acho que tem alguns filmes do Padre Pio, né, eu acho que já assisti uns 3, que o pai dele tá falecendo, e aí ele tá tão fraco e tudo, acho também com vergonha ali de confessar os pecados, aí o Padre Pio vai e fala com ele, pai, eu vou falando os seus pecados, o Senhor vai pedindo perdão. O Padre Pio falou ali os 5 pecados do pai dele, e o pai dele foi falando que se arrependia, e o Padre Pio foi lá, absolveu, e depois o pai dele faleceu. Assim, eu não sei, né, se na vida real realmente aconteceu, mas no filme foi feito assim de forma muito coerente com a vida do Padre Pio, de acordo com todos os livros que tem, né? É uma cena assim belíssima
e que mostra um pouco disso, né? O Padre Pio era um extraordinário, né? Eu posso dizer isso. O quarto fato é que o Padre Pio foi muito perseguido pela própria Igreja Católica, justamente por causa disso tudo que eu estou falando aqui, né? Ele era uma pessoa, né, na época, um padre muito místico, cheio de visões e realizava muitos milagres. As pessoas foram aglomerando ali, né, na porta do convento, e esses estigmas que apareceram, então gerava muita desconfiança na igreja, porque a igreja também ela é muito sábia e muito correta. Ela não vai ficar testando ali a santidade de uma pessoa até que se prove o contrário, né? Então a igreja diversas vezes ali interpelou o Padre Pio e mandava sanções para ele, né? Para ele ficar quieto, reservado. E ele sempre muito obediente, tudo que pedia. Teve também a construção da Casa do Alívio da Misericórdia, que é um hospital gigante que tem na Itália até hoje. E então eram muitas pessoas, muitas doações. Então a vida do Padre Pio assim foi sempre um grande espetáculo, porque ele não se cansava em ser generoso, em ser bom e deixar o agir de Deus na vida dele. Então isso tudo foi gerando aquele burburinho e todo mundo se falava só sobre Padre Pio e pessoas aglomerando na porta do convento. Ele celebrava as missas às 5 da manhã, então de madrugada já chegando aquele povão e o pessoal já começava a fazer santinho dele ainda em vida, né, para poder fazer o comércio ali. Ele ficava nervoso com aquilo e a igreja também foi muitas coisas que ele teve que passar, né? Se eu fosse enumerar aqui, tem muitas coisas que ele teve que passar. E isso tudo despertou, né, esse foco da igreja para acompanhar o Padre Pio mais de perto. E graças a Deus, depois tudo foi esclarecido, né? Padre Pio, nossa, sempre com uma vida impecável, né? Um santo, desde que nasceu, ele sempre teve uma vida muito reta diante de Deus. E muitos falam que acham que o Padre Pio, ele falava que ele tinha muito medo de pecar. Então, Padre Pio, muito provavelmente, era uma pessoa que tinha no máximo ali pecados veniais, pelo que conta a história dele. Apesar da igreja ter feito isso tudo, graças a Deus, né, como eu disse no final, tudo foi esclarecido. O Padre Pio hoje é venerado por multidões ao redor do mundo. O quinto fato interessantíssimo do Padre Pio é porque ele tinha o dom da bilocação. É isso mesmo, ele podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Olha que maravilhoso. Tem um fato muito conhecido, que é de um piloto americano durante a Segunda Guerra. Ele estava sobrevoando a cidadezinha que o Padre Pio morava, no convento, né? E na hora que o piloto estava ali sobrevoando para poder disparar mísseis, bombas ali, apareceu um frade no céu voando e desviou ali, e o piloto ficou olhando, o que é aquilo, um frade voando, o que é isso, é um passarinho, né, o que é isso, é um frade. Ele viu o Padre Pio, ele desviou, saiu lá de San Giovanni, pousou e foi atrás das pessoas ali ao redor para perguntar se alguém conhecia alguém com aquelas características. Quando ele começou a descrever o Padre Pio, muitas pessoas começaram a falar: o Padre Pio que mora ali, ó, no convento, é só ali que você vai ver ele. E a história conta que ele foi e conversou com o Padre Pio e tudo, o conheceu. Então, assim, entre outras histórias de pessoas que estava para dormir no volante, de repente aparece o Padre Pio na frente do carro, a pessoa acorda e depois a pessoa vai agradecer o Padre Pio, vai até ele e ele brinca, né? Ah, se não fosse eu ali, né, naquele freio. Então, tem muitas histórias, né? Livros e filmes aí repletos de histórias maravilhosas sobre o Padre Pio. O sexto fato era que o Padre Pio era devotíssimo de Nossa Senhora. O Padre Pio rezava até 30 terços por dia. As pessoas que conheciam e conviviam com o Padre Pio falavam que ele ficava o dia inteiro rezando terço, assim, o tempo todo, né? Com terço. Ele passava muitas horas no confessionário, até 12 horas confessando e rezando. Padre Pio não se cansava de ser um padre que celebrava a missa, atendia na confissão. Padre Pio falava: eu sou só um padre que reza. Padre que reza e confessa. Ele queria só viver essa vida. Padre Pio, assim, não se destacou por grandes homilias, por grandes falas, mas ele se destacou por ser exclusivamente um padre que reza e recebe os fiéis no confessionário. Como eu disse, ele ficava até 12 horas no confessionário. Ele era devotíssimo de Nossa Senhora. 30 terços por dia ele rezava. Ele falava assim que o terço é a maior arma que nós temos contra todos os males. Tem um fato também de quando o Padre Pio estava muito doente, né? Ele sempre estava muito doente.
e já estava mais velho, e a imagem de Nossa Senhora de Fátima sobrevoou o convento que ele estava, e ali as pessoas esperando para ver se o Padre Pio o que ia acontecer, se ele ia morrer e tudo, ou né, se ele ia recuperar. Quando a imagem sobrevoou de helicóptero assim, Padre Pio levantou, foi lá e falou Madonna, Madonna, né? E abanou um lencinho assim para ela e ficou curada assim instantaneamente. Ele era, eu amo Padre Pio, não consigo nem falar mais. Ele era devotíssimo e era um padre sensacional, um exemplo de padre, um exemplo de fiel, aquilo que a gente não conseguia imitar, porque é exclusivamente dos padres, a gente pode tentar imitar na nossa vida de piedade no dia a dia, assim como o Padre Pio, só 30 textos por dia, ou só ter um padre que reza. Imagina a gente ter uma vida de oração e intimidade com Deus igual o Padre Pio. E o sétimo fato é que o Padre Pio previu sua morte. Dias antes dele morrer, ele comentou com um frade, né, lá do convento, que ele estava vendo 2 velas acesas e uma estava se apagando, e essa era a dele. Então ele já sabia que ele estava ali para morrer. E de fato, né, dias depois, ele realmente faleceu em 23 de setembro de 1968 e arrastou assim multidões pelo mundo todo para ir no seu velório, porque ele era muito amado, justamente por essa vida mística que ele tinha, né, de saber da vida das pessoas, de intervir muitas vezes na vida delas, de receber a pessoa no confessionário. Ele falava que ali o padre estava ministrando o sangue de Cristo dentro do confessionário, então ele só dava absolvição para aquelas pessoas que realmente ele via que estavam arrependidas. Padre Pio viveu uma vida assim inteiramente fiel, uma pessoa, um padre, um santo da nossa época. Ele foi canonizado em 16 de junho de 2022 pelo Papa João Paulo II. E se esse é um fator extra que eu posso colocar aqui, é que lá atrás, quando o Cabal Wojtyła, né, que era o Papa João Paulo II, ainda era padre, ele visitou o Padre Pio em San Giovanni, e o Padre Pio estava meio ocupado ali. Aí um frade veio e falou assim: olha, tem um padre da Polônia que quer conversar com o senhor e tudo, mas eu dispensei ele porque o senhor está muito cansado, já atendeu muitas pessoas hoje. Aí o Padre Pio perguntou assim: qual é o nome dele? Aí o frade falou: Cabal Wojtyła. Aí ele pegou e falou: não, esse eu não posso dispensar, esse eu vou atender. O Padre Pio já sabia que ele seria o futuro Papa. Dizem, algumas literaturas falam que ele chegou a falar que ele seria o futuro Papa da Igreja. Mas era uma coisa muito difícil na época, porque seria, depois de muito tempo, o primeiro padre que não era italiano. Então as pessoas acho que não deram muita bola pro Padre Pio, e depois foi confirmado. Aí voltando, né, quer dizer, lá na frente, o Padre Pio, o Papa João Paulo II, canonizou o Padre Pio em uma festa assim belíssima, gigantesca. A Roma foi tomada, né? O Vaticano foi tomado por fiéis do mundo todo, e até hoje tem imagens aí. Eu vou ver se eu consigo alguma imagem aqui para colocar para vocês como foi bonita essa canonização, essa celebração, porque o mundo todo se rendeu ao Padre Pio pela sua simplicidade, ao seu amor, a sua entrega total a Jesus, o seu amor à Eucaristia, à Santa Missa, a Nossa Senhora. Tem uma frase que eu amo muito do Padre Pio, que ele falava que o mundo pode existir sem o sol, mas jamais sem a Santa Missa. Entre tantas outras citações, o Padre Pio é um dos meus santos de devoção. Eu vou até pegar ele aqui, para ele ficar aqui com a gente nesse finalzinho do vídeo, para ele também chegar a ter seu coração, se você não conhecia, que você passe a conhecer e amar esse padre que é esplendoroso, que é sensacional, que é um exemplo extraordinário do amor de Deus, sinal de Deus na terra para nós, por ter nos dado um padre tão maravilhoso, tão amável, tá bom? Então eu agradeço você que ficou aqui comigo até agora, muito obrigada. Eu peço de novo, né, para você me ajudar a atingir minha marca de 1000 inscritos, você vai fazer parte desse grupo. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Se inscreva, deixe seu like, compartilha, comenta aqui. Me fale aqui se você conhece algum outro fato interessante sobre a vida do Padre Pio, para que eu também aprenda com vocês, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo, tchau. Fique com Deus, com Nossa Senhora e com o Padre Pio. Padre Pio, rogai por nós. Tchau.